Por que, de acordo com a Bíblia, um dos maiores problemas do Brasil é que nós temos um alto índice de encarcerados? Ou até, na verdade, prisões não deveriam existir. Você acha que lugar de bandido é na cadeia? Pois a Bíblia discorda de você. Muito bem, meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Nergismo, canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. E nos nossos últimos vídeos a gente acabou falando sobre escravagismo, sobre sistema de crédito e o nome de Deus. E aqui a gente vai falar sobre o sistema carcerário brasileiro, ou até o próprio sistema carcerário. Por que existir um sistema carcerário num país faz com que esse país desonre a Deus? Por que um sistema carcerário é completamente supérfluo e deveria deixar de existir? O que é um sistema carcerário? É quando você encarcera, quando você prende uma pessoa e deixa ela presa. Aqui no Brasil nós temos várias prisões e quando os bandidos cometem crimes, eles vão para a cadeia. De onde é que a gente tirou essa ideia? Eu não sei. Não sei de onde é que veio a ideia de encarceramento, né? Mas recentemente começaram a introduzir uma ideia de reeducação dos presos através das prisões, né? Inclusive é um outro assunto muito perverso que pode ser que a gente trate no futuro. Eu vou falar aqui do sistema bíblico para punições. O sistema bíblico para punição é olho por olho, dente por dente. O que isso significa? Se você comete um crime, você só paga proporcional a esse crime. No caso, ladrões e pessoas que cometem furtos, elas não devem ser presas, porque isso não resolve o problema. Se você não assistiu nossos últimos vídeos, a gente falou sobre escravagismo e o seu cartão de crédito. Nesse assunto é super importante que você veja o vídeo sobre cartão de crédito. Um ladrão, ele contrai uma dívida com a pessoa que ele roubou. Dessa forma, esse ladrão ele deve pagar olho por olho, dente por dente. Proporcionalidade. Se ele roubou um celular, ele deve devolver um celular. E é esse valor ainda com juros. Isso é olho por olho, dente por dente. Você não vai cometer um crime que valha um dente, então você pega e tem que pagar com uma mão ou com um olho. Não. Se o seu crime vale um dente, você paga um dente. Se o seu crime vale um braço inteiro, você paga um braço inteiro. Isso é a regra da proporcionalidade. Dessa forma, quando crimes acontecem, quando pessoas cometem crimes, elas devem pagar olho por olho, dente por dente. Se existiu um roubo, um furto, o valor desse roubo deve ser devolvido. E apenas isso. Dessa forma, não existe necessidade de um cárcere quando você obedece olho por olho, dente por dente. Porque se uma pessoa roubou, ela deve devolver aquilo que ela roubou. Ou até se o objeto foi destruído, ela tem que pagar de acordo com aquilo que ela roubou. E aí você pode até perguntar, mas Álvaro, beleza, eu entendi. Então a gente não vai prender pessoas, porque você simplesmente prender a pessoa não vai fazer o valor ser devolvido para a pessoa que perdeu o objeto, perdeu o celular, perdeu o carro ou perdeu qualquer coisa. Mas Álvaro, se a pessoa que roubou perdeu o objeto e não tem como pagar, essa pessoa tem que ser punida com um contrato de trabalho. Porque com um contrato de trabalho, essa pessoa consegue trabalhar, ganhar dinheiro e devolver o valor daquilo que ela roubou. E aí, segundo a Constituição brasileira, isso é um trabalho análogo à escravidão. E, realmente, isso é um trabalho análogo à escravidão. E como nós já falamos num vídeo anterior sobre cartão de crédito e sobre escravagismo, se você tem um cartão de crédito, todo o trabalho que você fizer é análogo à escravidão. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, por favor, veja os outros vídeos que nós falamos sobre isso. Assim, prosseguindo com esse pensamento, de acordo com a Bíblia, não deve existir prisões, devem existir mais contratos de trabalho. E é interessante porque, de acordo com a Bíblia, a punição, quando ela é aplicada, ela tem alguns propósitos que ela precisa atingir. Um propósito inicial é a justiça. O valor precisa ser devolvido com proporcionalidade, olho por olho, dente por dente. Mas um outro ponto extremamente necessário para quando uma punição é aplicada é que seja aplicada uma punição de forma didática para a pessoa que recebe a punição e para as outras pessoas que veem esse ser punido, né? O infrator sendo punido. E isso deve acontecer para que o mesmo crime não ocorra novamente. No caso de um ladrão, se ele não tem como pagar a dívida que ele contraiu roubando alguma coisa, ele deve receber um contrato de trabalho onde ele recebe um valor muito inferior, porque a diferença vai ser usada para pagar a dívida dele. E assim, quando ele terminar de pagar a sua dívida, ele não só devolveu tudo aquilo que ele roubou, que ele subtraiu de outra pessoa, mas ele também aprende um ofício. E ele não precisa voltar mais à vida de roubo, porque ele aprendeu a trabalhar com as próprias mãos e viver a vida sem precisar de roubar. E olha que interessante, quando você aplica um contrato de trabalho que na Bíblia é chamado escravagismo, né? E as pessoas têm tanto medo, se você tem medo dessa palavra, veja o nosso vídeo que nós falamos sobre esse assunto.
Quando a pessoa ela entra nesse contrato de trabalho, assim que ela quita a sua dívida, ela pode continuar trabalhando como um CLT ou como um freelancer, como uma pessoa, um profissional liberal, e ela não precisa voltar à vida de roubo porque ela aprendeu um ofício. Dessa forma, os dois objetivos são atingidos. Essa pessoa devolve aquilo que ela roubou e ela aprende a não mais voltar às más obras dela, mas a começar a fazer alguma coisa justa com as próprias mãos, que é um trabalho digno. E olha que horrível quando nós mandamos essa pessoa para uma prisão, porque o que é que ela vai fazer na prisão? Aqui no Brasil, a pessoa é proibida de exercer um trabalho sem o seu consentimento. E ela vai ficar tirando férias ali por algum tempo. Aquilo ali é uma escola de como se tornar uma pessoa pior, porque ali todo é a faculdade do crime. Todas as pessoas que cometeram coisas horríveis na sociedade se juntam no mesmo lugar e aí elas tramam ali mais coisas, começam a ter mais contatos e quando elas saem, a mentalidade dela e a cosmovisão dela tá 3 vezes mais deturpada do que quando ela entrou pela primeira vez. Assim, o modelo carcerário que nós temos aqui no Brasil promove o crime e não o contrário. Primeiro, porque no modelo carcerário aqui do Brasil e de punições aqui no Brasil, a pessoa que teve o objeto subtraído, mesmo que o criminoso seja pego, a pessoa que perdeu o celular, o carro ou teve qualquer objeto subtraído, ela não vai receber isso de volta. Olho por olho, dente por dente não será aplicado. A injustiça permanece na sociedade. Qualquer pessoa que tenha alguma coisa subtraída vai continuar com a coisa subtraída. Simplesmente perdeu, já era, acabou e a vida toca pra frente. E isso é abominável. Deus abomina isso. Quando o assaltante, o criminoso é pego, ele tem o dever de devolver aquilo que ele roubou. Isso é justiça. Menos do que isso, é impossível que a justiça seja aplicada. É só injustiça. E dado que, até aí, a pessoa cometeu um crime, ele é um criminoso e roubou vários bens, a pessoa não recebeu os seus bens de volta e o criminoso foi preso. Já começou errado, já tá errado, porque a pessoa deveria de receber seus bens de volta. E aí esse criminoso vai para uma faculdade para ele aprender a ser mais criminoso ainda. Todo o sistema de punição aqui no Brasil é perverso, maligno e destrutivo para a sociedade. Quando o modelo correto que o próprio Deus instituiu nas Sagradas Escrituras é que essa pessoa devolva aquilo que roubou e ela própria ganha um contrato de trabalho, né? Assim, as pessoas, por meio da punição, elas aprendem a viver uma vida justa e até aqueles que tiveram algum bem subtraído recebem o seu bem de volta. Eu acredito que eu consegui explicar um pouquinho superficialmente como funciona o modelo de punição e de sinistro, de quando você contrai uma dívida e não a obedece. Eu acredito que eu tenha explicado meramente bem. E as passagens que são mais relevantes para isso que eu expliquei, eu já citei nos últimos vídeos, mas eu vou repetir, né? Para o contrato de trabalho, quando você tem uma dívida, Deuteronômios 15, verso 18, é lógico que tem vários outros trechos, mas esse daí eu acho interessante porque ele mostra que quando você tem uma dívida e você é preso como escravo, você é preso em um contrato de trabalho e o seu salário ele é reduzido e a diferença da redução é usado para pagar a dívida. De qualquer forma, se você não assistiu o vídeo que nós falamos especificamente sobre isso, te peço que você assista. Se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que você mostre para pessoas que... Eu mesmo já falei, tem vídeos meus aqui no canal falando isso, né? Lugar de bandido é na cadeia, né? Eu não acredito mais nisso. Eu inclusive acho que isso é uma coisa completamente perversa, como eu expliquei aqui no vídeo. E espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com aqueles que você acha necessário. E se você quiser também me informar a sua opinião, eu vou ficar feliz em lê-la nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Até breve.